E aí pessoal, Próximo Show aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de português. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aí falando sobre a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a gente vai fazer essa retomadazinha sobre esse assunto e também aí vamos explorar a divisão das palavrinhas, tá certo? E, em especial a gente vai ver também um pouquinho sobre o uso da letra H em algumas palavras, certo? Por que a gente vai usar o H em algumas palavras e onde é que a gente pode localizar essa letra, tá certo? Então vamos lá, com relação aqui à questão da definição que é linguagem verbal, linguagem não verbal. Primeiramente, quando a gente fala de linguagem, tá certo? A gente está falando de comunicação. Tudo que a gente utiliza para se comunicar com o outro, tá certo? Para estabelecer aí uma relação de troca de informações, eu estou ali me utilizando da linguagem, tá certo? E nisso eu posso classificar essa comunicação de duas formas. Então, linguagem, para resumir, é a comunicação com o outro, com outra pessoa. Toda mensagem, todo texto que eu faço sempre tem esse propósito de atingir outra pessoa, de comunicar com outra pessoa, tá certo? Então anotem aí para você não esquecer essa informaçãozinha que eu acabei de falar. Da linguagem nós vamos ter dois tipos, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que é a linguagem verbal? A linguagem verbal vai ser aquela que vai se utilizar das palavras, isso aí, muito bem. Sejam elas escritas ou então faladas, tá certo? O meu código, o meio aí por onde, no caso, a mensagem ela vai ser passada, tá certo? Que ela vai ser ali justamente encaminhada para o meu receptor, tá? Eu sou aqui o emissário da mensagem, eu que envio a mensagem, para assim dizer, quando eu falo para alguém, e quem recebe, quem escuta essa mensagem, tá? É o receptor. Anotem aí para você não esquecer, ó. Na mensagem, dependendo de qual seja ela, se for escrita ou se for uma linguagem não verbal, eu sempre vou ter o emissor, que é quem produz a mensagem, e o receptor, que é aquele que recebe a mensagem. Professor, quer dizer que quem fala a mensagem, ele só vai mandar a mensagem, pronto, acabou? Não. Na troca, numa conversa, por exemplo, que tá tendo assim, virtualmente ou de forma presencial, certo? Quando está ali online, a gente tem uma troca de conversa, uma pessoa inicia a conversa, né? Que aí, nesse caso ele está ali assumindo o papel de emissor, e outra pessoa, enquanto isso, está escutando essa mensagem, está no papel de receptor. Mas não é uma coisa fixa. Ah, eu sou o emissor, eu vou continuar assim até o final ali da conversa. Porque numa conversa você sempre está trocando de posições na hora da fala. Eu falo um pouco, você fala outro, e assim a gente vai trocando. Às vezes eu sou, no caso, o emissor, quando eu estou falando para você, e você é o receptor, quando está escutando, mas em outros momentos você pode ser o emissor na conversa, você está ali falando sobre alguma coisa, e enquanto eu estou escutando, tá certo? Então essa comunicação não é algo rígido, fechadinho, não é como se fosse um cubo de gelo ali, que não tem espaço para movimentação, certo? A conversa, o diálogo é justamente fluido, tem essa possibilidade de eu estar ali mudando as posições, tá bom? Então, só essa questãozinha para você identificar o que seria o emissor, que é quem inicia a conversa, quem desenvolve aí a mensagem, né? E o receptor, que é quem recebe aí essa mensagem, tá bom? Isso acontece tanto na linguagem verbal quanto na linguagem não verbal. Na linguagem verbal, a gente consegue identificar com mais facilidade através da fala, né? Mas na escrita, a gente também consegue identificar quem é ali o emissor, que é quem escreve o texto, e o receptor seria o leitor, tá bom? E no caso da linguagem não verbal, professor, o que é linguagem não verbal? O senhor falou da linguagem verbal, que é palavras, sejam elas orais ou escritas, mas e linguagem não verbal? O senhor não explicou isso. Calma, a gente vai ver isso aqui agora, certo? A linguagem não verbal, pessoal, nada mais é do que a linguagem que não usa palavras. Pronto, agora o professor enlouqueceu, falando que a gente vai mandar mensagem sem usar palavras. Que coisa doida, né? Não, na verdade não, pessoal. A gente usa no nosso dia a dia mensagens que a gente às vezes não precisa nem escrever a palavra ou falar a palavra, simplesmente a gente coloca ali uma imagenzinha, bota um emoji, né? Quem usa aí o WhatsApp usa bastante o emoji. Os emoticons, dependendo de qual geração aí você pertence, né? Alguns chamam de emoji, outros de emoticon. Tinham outros lá, outros nomes que eu não estou lembrado aqui agora. A carinha, né? As carinhas que o pessoal dizia antigamente.
Então, essas aí são formas de comunicação não verbal. Então, vamos lá, só para recapitular. Comunicação não verbal, certa linguagem não verbal, são aquelas que utilizam justamente de símbolos, imagens ou então gestos, tá certo? Para se comunicar. Ou seja, elas não utilizam de palavras escritas ou faladas, tá certo? É muito mais utilizado a questão da imagem ou do gesto para essa comunicação. E aí nesse processo eu tenho o emissor da mensagem e o receptor da mensagem, que é quem vai estar lendo ali, vai estar interagindo com o que foi dito, tá bom? Então, alguns exemplos que a gente tem aí de linguagem não verbal. Os emojis, nós temos aí, ó, placas de trânsito, a Libras, que é a nossa língua de sinais brasileira, tá? Importante destacar aí, ó, que depois a gente vai ver, talvez em algum momento, alguns exemplos de gestos em Libras, tá certo? Mais à frente, quando estiver trabalhando ainda um pouquinho mais sobre essa linguagem não verbal. No caso, a Libras é exclusiva do Brasil. Quer dizer que outros países, certo? Embora tenham a língua de sinais dos países diferentes, certo? Vão ter outros nomes. Como, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, o nome da língua de sinais lá seria SLA, se eu não me engano, certo? Que é justamente ali a sigla ali utilizado para identificar a língua de sinais deles, tá? O nome Libras é uma sigla, tá? Não é um nome único, é uma sigla aí, tanto é que você vai ver ela escrita toda em letra maiúscula, tá certo? Porque cada letrinha ali ele vai indicando justamente uma palavra que foi reduzida, ela foi ali minimizada para poder a gente conseguir expressar justamente o que é que significa a Libras, tá certo? Depois eu vou dar uma verificadazinha para poder me lembrar aqui qual é, no caso, o nome completo da Libras, tá certo? A gente fala Libras de uma forma mais resumida, mas tem um nome mais completo aí sobre essa questão, tá bom? E outro elemento que a gente vai usar aí, a linguagem não verbal, vai ser justamente quando a gente está trabalhando ali com a questão dos quadrinhos, dos gibis, tá certo? Das charges, que aí nesse caso a gente vai ter, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com a linguagem verbal, certo? A linguagem escrita, mas também vai estar trabalhando com a linguagem não verbal, através de desenhos, através ali das imagens que vão estar participando desses quadrinhos, desses gêneros, tá certo? Os quadrinhos, as charges, elas são gêneros que surgem inicialmente ali, justamente nesses meios de comunicação, sejam revistinhas, sejam jornais, tá certo? E estabelecem aí uma comunicação com o leitor de uma forma mais rápida, tá certo? De uma forma aí mais divertida, mais lúdica, justamente por utilizar de imagens, tá certo? No caso das charges, elas usam até mesmo imagens bem malucas, né? Bem exageradas, para chamar a atenção do leitor para aquela mensagem que está sendo trabalhada, tá certo? Outro exemplo aí de linguagem não verbal, que a gente tem inclusive lá atrás, uma das primeiras linguagens não verbais, vai ser, no caso, a arte rupestre, né? Você tem ali as imagens do cotidiano daqueles seres humanos primitivos, que eles vão representando ali, ó, eu cacei hoje um mamute, cacei hoje, sei lá, um leão, um tigre, de sabre. Então eles vão registrando lá, vão fazendo as pinturas, e nisso aí eles têm uma mensagem para quem está lendo, para quem está visualizando aquela arte que foi feita nas paredes das cavernas, tá certo? Então é um tipo de comunicação também, é um tipo de linguagem também não verbal, tá certo? Nosso dia a dia tem muito desse trabalho entre linguagem verbal e linguagem não verbal. E no caso aí também tem, às vezes, a combinação dessas duas, que a gente vai chamar de linguagem mista ou linguagem híbrida, que é quando eu estou utilizando em alguns momentos a linguagem verbal e de apoio, vamos dizer assim, eu tenho a linguagem não verbal que está ali justamente auxiliando e complementando a mensagem, tá bom? Imagina, por exemplo, eu tenho uma mensagem ali, um texto, certo? Um quadrinho, diz assim, hoje eu estou triste. Mas a pessoa está assim, hoje eu estou triste. É assim que ele está realmente triste? Não, né? A imagem vai aparecer, hoje eu estou triste. Vai aparecer com o rosto, identificando ali a expressão de tristeza para complementar a mensagem, tá certo? Então, linguagem verbal e a linguagem não verbal, quando estão juntas, elas tendem a se complementar, certo? Elas tendem ali justamente a trabalhar
no sentido aí de desenvolver a mensagem melhor, de uma forma mais completa, tá bom? Não quer dizer que eu precise sempre trabalhar as duas juntas. Eu posso, às vezes, trabalhar apenas com uma, como no caso aí de textos, como a cartinha, que eu uso só a linguagem escrita, ou então, no caso das placas, as placas de trânsito, ou então as logos, a logomarca, no caso, das marcas famosas, né, que utilizam apenas a imagem para identificar ali qual é a empresa, qual é ali a situação no trânsito que você deve seguir ou deve evitar, tá certo? E isso aí vai sendo mostrado através de mensagens simples que são ali essas imagens. Embora elas sejam simples, devido à questão da rapidez com que você identifica a mensagem, não quer dizer que elas não sejam bem elaboradas, não sejam complexas, tá certo? Importante saber entender essa informaçãozinha. Porque uma coisa é simples não quer dizer que ela não possa ter mais informações por trás dela, tá bom? Sempre que ela está trabalhando com mensagem, a gente sempre vai ter esse pensamento em mente. Eu tenho uma mensagem em nível superficial, tá certo? As informações básicas daquela mensagem, mas eu também tenho informações que estão ali abaixo da superfície, que eu tenho que fazer um processo de interpretação para descobrir o que é que se passa naquela história, tá certo? O que é que se passa naquele texto. Ok? Então vamos seguindo agora, falando um pouquinho sobre a divisão das palavrinhas. Em algumas aulas atrás, né, vocês estudaram um pouquinho sobre a divisão das palavras em 3 tipos. É isso? Os ditongos, os tritongos e os hiatos. Não é isso? O que são as palavrinhas ditongas? Quando eu tenho duas vogais juntas, não é isso? Em uma mesma sílaba, ou seja, essas duas vogaizinhas, elas trabalham como um único som, tá certo? Como um único fonema. Elas não são divididas. Eu vou ter aí um ditongo, tá certo? Ditongo aí, lembrando, é quando eu tenho duas vogais juntas em uma mesma sílaba. Eu vou ter também os tritongos, que são aqueles que eu tenho 3 vogaizinhas juntas. Professor, 3 vogaizinhas juntas? Tem certeza? Sim, tem certeza. Vamos lá. No ditongo, tá certo, minha? A gente vai usar aí, ó, uma vogal, né? Que vai ser a vogal de verdade, a letra ali tem mais força, certo? E vou ter a combinação com uma semivogal. O que é uma semivogal? É uma vogalzinha que ela é mais fraquinha. O som dela não se destaca tanto, tá bom? Nos tritongos, pessoal, eu vou ter duas semivogais, tá certo? Duas semivogais que combinadas aí com uma vogal, certo? Que é uma vogal, no caso, que tem um som mais forte, ela vai fazer aí um som único, vai fazer uma sílaba aí com um som único. Exemplo, deixa eu pensar aqui. Um exemplo aqui. Agora eu não estou conseguindo pensar, mas vou pensar aqui um pouquinho, só um instantinho. Pronto, já me pensei aqui agora. Ó. Um exemplo aí seria a palavrinha enxaguou. Enxaguou de enxaguar, certo? Enxaguar é uma palavrinha aí com um ditongo, tá? Desculpe, enxaguar, no caso, ela aí também é um tritongo. Quando eu falar aqui de palavras tritongas, certo? Eu vou ter aí 3 vogaizinhas, como foi falado. 2 que vão ser mais fraquinhas, são as semivogais, e uma que é mais forte. A palavrinha enxaguou, tá certo? É um exemplo aí justamente de um tritongo. Existem outras, como saguão, Uruguai, que é o nome de um país. Inclusive, ó, se é nome de país, eu vou escrever com letra maiúscula. Isso aí, muito bem. Então, se eu estou trabalhando com nomes próprios, eu vou utilizar letras maiúsculas sempre. Sempre, tá certo? Ok, professor. Falou aí de um exemplo de tritongo e de ditongos. Quais são os exemplos de ditongos que eu tenho? Coração, muito. Eu vou ter ali, ó, mãe, respeito, certo? Eu estou sempre unindo aí duas vogais. Uma mais forte, que é a minha vogal mesmo, e outra mais fraquinha, que vai ser a minha semivogal, tá certo? E o último ali, mas não menos importante, das divisões das palavrinhas, vai ser, no caso, as palavrinhas conhecidas como hiato, que é quando eu encontro ali duas vogais, tá certo? Duas vogais mesmo, não uma vogal e uma semivogal, que elas são separadas em sílabas diferentes, tá certo? Por que disso? Por que eu separo, nesse caso, em sílabas diferentes? Porque como são duas vogais, as duas têm um som forte, tá certo? Então, elas não ficam juntas na mesma sílaba, porque senão atrapalharia uma a outra, tá certo? Então, elas são separadas em sílabas diferentes,
tá? Embora elas estejam ali perto uma da outra, elas são separadas em sílabas diferentes. E nisso a gente consegue ter a clareza de quais são ali justamente os fonemas utilizados, tá bom? E para fechar, pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho brevemente sobre a questão das palavrinhas escritas com H. Professor, o H eu uso ali, mas ele não tem som. Verdade. A letra H, tá certo? Quando a gente tá ali pronunciando a palavrinha, ela não vai marcar nenhum som, tá certo? Mas ela ainda assim é importante como sinal gráfico, tá? Então é importante que a gente saiba aí quando a gente vai ter que utilizar. Tem palavras que, por exemplo, o H aparece no início da palavra. E a única forma que eu tenho de saber se vai ter H no início dessa palavrinha ou não é eu conhecendo a palavra original. Professor, como é que eu vou fazer isso? Tem milhões de palavras só na língua portuguesa. Muito simples. Você tem aí um dicionário do lado de você. Se não tiver, você tem livros, né? Quando você está lendo os livros, você também está, ao mesmo tempo, criando um dicionário imaginário, certo? Um dicionário, vamos assim, virtual na sua cabecinha. E nisso, você vai conseguindo identificar com mais facilidade. Essa palavra tem H, essa palavra não tem. Isso vai ficando mais completo. Quanto mais você lê, mais fácil vai ser aí para você identificar se essa palavra tem H, se essa palavra não tem. Tá? E se você ficar em dúvida, que é normal também, eu tenho ali o dicionário, seja digital ou o dicionário físico, para me ajudar aqui a pesquisar, né? A ficar mais inteligente e saber aí justamente como é que é escrita essa palavrinha, tá bom? Então, a forma de eu conhecer as palavras que são escritas com a inicial H é justamente eu conhecendo a palavrinha original. Por exemplo, a palavrinha horário. Eu não sei se a horário ela é escrita com H ou não. O que eu faço? Horário, ela vem da palavrinha hora, não é isso? Hora é escrito com H. Então, horário, obviamente, como é uma palavra derivada, ela também vai ser escrita com a letra H, tá certo? Eu tenho aí também o uso da letra H no meio das palavrinhas, tá certo? Em especial aí, quando eu estou trabalhando com dígrafos. O que é que são dígrafos? Não confunda dígrafo, tá? Eu tinha confundido anteriormente, mas não confunda dígrafo com ditongos. Ditongos são quando eu junto duas vogais. Uma vogal mais forte e uma semivogal, que é, no caso aí, uma vogal mais fraquinha. Os dígrafos são a combinação de duas consoantes, tá certo? Quando eu junto aí duas consoantes em uma mesma sílaba, eu tenho um dígrafo. Quais são os dígrafos que eu vou ter? Anotem aí para você não esquecer, CH, NH e LH, certo? São aí alguns dos dígrafos que a gente vai ter. Temos outros dígrafos? Temos, mas a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo, certo? Estou falando aqui agora dos dígrafos que se utilizam com a letra H, certo? Combinando aí com a letra H, formam uma única sílaba ali, certo? Esses dois dígrafos, essas duas consoantes juntas, elas vão ter o mesmo som na palavrinha, tá bom? Tranquilo? Pronto. Então, alguns exemplos aqui de dígrafos, do uso aí do H no meio da palavrinha. Por exemplo, aqui, deixa eu ver, cachimbo, ali, cadê? Choque, tá certo? Chimarrão, cheque, chateado, tá? Ou então ainda, pichar, deixa eu ver aqui, calha, um exemplo, calha da casa, né? Que geralmente recolhe ali a água, tá bom? Amanhecer. Então, são palavras aí que tem o H no meio dela, certo? Não necessariamente precisa estar no meio ali exatamente, mas é só para vocês entenderem que ela não aparece no iniciozinho, como a primeira letra da palavra, tá bom? E eu também vou ter a letra H no finalzinho de algumas palavras, principalmente quando eu estou ali na internet, né? Que às vezes eu vou escrever a letra H no final de uma palavra para me substituir o acento dela. Por exemplo, quando alguém está falando alguma coisa, você diz você vai escrever o né? A gente bota a letra E, normal, e bota um H ou vários Hs, dependendo aí de como a gente quer falar, tá certo? Então, isso aí é justamente essa informação que eu vou passar aqui para hoje, para vocês, tranquilo? Então, pessoal, vamos despedir aqui agora. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva no canal, clique no gostei, comente e compartilhe. A gente se vê numa próxima aula. Um abraço e tchau!